Evangelho. Primeiro eu preciso me arrepender e crer. Amém? Por quê? Porque se o Evangelho é eterno, é impossível encaixar a minha vida carnal no Evangelho. Então, para que eu possa viver o Evangelho, é necessário que eu me arrependa. Eu estou aqui falando isso aqui para a gente introduzir um pouco a respeito do Evangelho. Então, aí a gente começa a ver que, muitas das vezes, nós queremos encaixar a nossa vida carnal no Evangelho. Muitas das vezes, nós queremos encaixar aquilo que é terreno no Evangelho. Se não tem arrependimento, é impossível que eu viva o Evangelho. Porque o Evangelho não é apenas sobre eu entender que eu preciso morrer para os meus pecados, é isso. Mas não é só isso. Porque o Evangelho é sobre o conhecimento de Deus, o Evangelho é sobre a eternidade, o Evangelho é sobre algo espiritual, o Evangelho é sobre algo eterno. Então, é impossível que nós vivamos isso, esse contexto, essa realidade, com uma natureza de pecado, com a natureza do homem caído, com aquilo que nós trazemos do nosso velho homem. Então, para viver o Evangelho é necessário arrependimento. Eu me arrependo e aí eu creio no Evangelho. Amém? Estão entendendo? Então, a gente começa a ver que, para que eu possa viver o Evangelho, é necessário que eu viva arrependimento. Eu vou me arrependendo de tudo que eu sou. E o arrependimento não é um evento, o arrependimento é uma vida. É um caminho, eu preciso ser constante em arrependimento. Quanto mais eu vou me arrependendo, mais eu vou deixando para trás tudo aquilo que eu tinha e eu vou adentrando num lugar mais profundo no Evangelho. Amém, igreja? Está fazendo sentido para vocês? Então, aqui Jesus ele vem dizendo que o Evangelho não é apenas sobre a cruz está contida no Evangelho, e ele vem dizendo que para viver o Evangelho é necessário que eu me arrependa. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Aí eu começo a adentrar, de fato, num lugar de conhecimento de Deus, de eternidade. Carlos, mas por que você está falando isso? Nós estamos numa escola de evangelismo, amém? Só para deixar claro, isso não é uma escola de evangelistas. Essa é uma escola de evangelismo. É uma escola para a igreja. Não é para aquele que tem o dom de Cristo, o homem dom evangelista, mas é para aquele que precisa, aquele que entendeu que é filho de Deus. Quando eu entendo que eu sou filho de Deus, eu preciso de fato ter uma maturidade para pregar o Evangelho. Eu preciso de fato entender que é o meu encargo e a minha missão pregar o Evangelho. E muitas das vezes nós somos perdidos em relação à pregação do Evangelho. Porque o evangelismo é sobre você falar a respeito de uma boa notícia. E essa boa notícia, ela precisa estar acompanhada de arrependimento. Porque é impossível viver essa boa notícia sem eu me arrepender. Então, se eu tiro o arrependimento do evangelismo, eu acabo com o Evangelho. Eu acabo com a pregação do Evangelho. É impossível nós pregarmos o Evangelho sem pregar arrependimento. É impossível nós pregarmos o Evangelho sem pregar que, de fato, as pessoas precisam morrer para a sua velha vida e viver uma nova vida em Cristo Jesus. É impossível. Por que é impossível? Porque se eu prego um evangelismo sem de fato, as pessoas, sem pregar um arrependimento, eu estou, de fato, levando as pessoas para um lugar de mentira, porque elas nunca vão conseguir viver o Evangelho. E aí nós falamos que elas precisam morrer para o pecado, nós falamos que elas precisam parar de viver uma vida de mundana, nós falamos que elas precisam parar de fazer isso, precisam parar de fazer aquilo, e elas tentam fazer com o seu próprio braço, porque não tem arrependimento. E aí nós começamos a gerar discípulos que de fato não estão seguindo o Evangelho. Estão seguindo uma mensagem minha, eu estou apenas contabilizando almas. Eu estou apenas enchendo a igreja de gente que não tem vida com Deus, que não conhece Jesus, que não vive a eternidade, que não se aprofunda em ser como Jesus. O Alessandro ontem ele falou sobre discipulado. Discipulado é de fato eu começar a ter uma nova perspectiva a respeito de quem Jesus é. Se nós pregamos um evangelho sem arrependimento, nós geramos discípulos mortos, nós geramos discípulos fracos,
Nós geramos discípulos que não estão seguindo, não estão tomando a cruz e seguindo a Jesus. Porque, meu amigo, é impossível eu tomar a minha cruz todos os dias sem ter um entendimento da graça de Deus. Sem ter um entendimento de uma graça que me educa, porque eu vou querer fazer com o meu próprio braço, eu não vou conseguir. Amém? Vocês estão aqui comigo? Então, o que eu estou dizendo? Meu amigo, você precisa pregar arrependimento. Porque é impossível viver o que você está pregando sem ter uma vida de fato sepultada e caminhar por uma nova vida em Cristo Jesus. É impossível viver a eternidade sem de fato nós morremos para o nosso velho homem. É por isso que nós temos batismo, é por isso que nós temos batismo com fogo, é por isso que nós temos batismo nas águas, no Espírito. Estão entendendo o que eu estou falando? Então, nós precisamos pregar o Evangelho, sim, e esse Evangelho precisa estar contido o arrependimento. Arrependei-vos e crei-vos no Evangelho. Então, boa notícia não é um discurso bonito para convencer as pessoas a aceitar Jesus. Amém? Eu preciso falar sobre a vida. Eu preciso falar sobre a vida eterna. Eu preciso falar que, de fato, Jesus morreu na cruz e, de fato, nós não somos mais presos ao pecado, nós não somos mais escravos do pecado. Às vezes as pessoas podem até se perguntar, cara, mas eu não sou escravo do pecado, eu faço o que eu quero. Pois é. Você é escravo de você. Quando nós começamos, sabe, eu não sou escravo, eu faço o que eu quero, eu bebo, eu fumo, ou seja, você está alimentando o seu próprio prazer. Ou seja, você é escravo de você mesmo. E a cruz é isso, Jesus ele nos livrou de nós mesmos. Está fazendo sentido? Está claro para vocês? Então, o que o Carlos está falando? O Carlos está falando. Jesus ele pregou o Evangelho antes da cruz, ou seja, o Evangelho não é sobre a cruz está contida no Evangelho. Evangelho é uma boa notícia a respeito da vida eterna. A vida eterna é o quê? Conhecer a Jesus. João 17:3. E a partir do momento que nós começamos a viver a vida eterna, nós começamos a experimentar sobre o desenvolvimento da salvação. E sobre isso, quando nós entendemos que o Evangelho é uma boa notícia, que o Evangelho é algo eterno, nós precisamos entender que para vivê-lo é necessário o arrependimento. Sem arrependimento é impossível viver o Evangelho. E se eu não prego o Evangelho com arrependimento, eu gero as pessoas que de fato não vivem o Evangelho. Ou seja, eu apenas tenho pessoas que levantam a mão e falam, eu aceito Jesus, mas não têm a vida transformada. Entendeu? Foi? Então, quando nós começamos a entender isso, nós começamos a ver que, cara, eu preciso ser uma testemunha. Porque se eu apenas falo... Qual é o seu nome? Raí? Raí. Sabe, se o Raí apenas fala sobre o Evangelho, mas ele não é um caminho, de fato, ei, olha para mim, eu sou um caminho para o Evangelho, esse evangelismo não tem poder. Esse evangelismo não é eficiente. Porque quando Jesus ele fala, ei, nós temos um Pai agora, ei, agora nós temos acesso ao Pai. Jesus, como é que eu chego ao Pai? Ei, olha para mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, Jesus é o padrão de evangelismo. Jesus é o padrão de evangelista. Jesus, ele pregava o Evangelho e não apenas dava um discurso, mas ele mostrava o caminho. Ei, entra aqui, que você vai chegar lá, onde eu estou falando. Então, quando nós somos evangelistas, ou quando nós estamos evangelizando e nós não somos testemunhas do que estamos falando, nós estamos dando algo abstrato para as pessoas. E se é algo abstrato, é algo que não tem poder. Algo que não é eficiente e pontual. Amém? Então, é necessário que nós entendamos que a pregação do Evangelho é necessário que nós sejamos testemunhas do que estamos falando. Vamos abrir aí em 1 João, capítulo 1. Tá claro, gente? Tá legal? Vocês estão gostando? Tá prático? Eu quero que seja bem prático, simples. Primeira João, capítulo 1, versículo 1. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto, com os nossos próprios olhos contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida.
E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevo, para que a nossa alegria seja... Amém. Nós estamos lendo a carta do apóstolo João. Essa carta, ele fala muito sobre uma comunhão com o Pai e com o Filho. Ele vem falando sobre Deus ser luz, ele vem falando sobre ter uma comunhão plena com o Pai, ele vem falando sobre não ter uma vida mais de pecado, mas entender que Jesus é a propiciação deles. E ele vem falando sobre isso, só que o que mais me chama a atenção é que João ele vem dizendo, ei, eu estou falando a respeito do que eu vi, o que eu ouvi e que as minhas mãos apalparam. Ou seja, João estava falando sobre algo que ele testemunhou. Ele não estava falando algo de apenas que ele ouviu. Não, ele estava falando algo a respeito do que ele viu. E não é somente o que ele viu, ele também apalpou. Um testemunho completo. E se você for pesquisar no português, a palavra testemunho, testemunha é alguém que de fato esteve num lugar presente, a qual o ocorrido, e é alguém que se declara ter visto, ouvido e conhecido. Essa é a definição de testemunha no português. Então, quando você começa a entender que testemunha é alguém que viu, ouviu e conheceu, eu preciso, de fato, buscar essas três coisas na minha vida. Amém? Ou seja, o Evangelho, eu preciso ver o Evangelho, eu preciso ouvir sobre o Evangelho e eu preciso apalpar sobre o Evangelho. Eu preciso buscar ter um conhecimento pleno de quem Jesus é, mas, Carlos, você está falando que eu só vou poder pregar quando eu de fato ver, ouvir e apalpar? Sim. Mas eu também não, isso não quer dizer que isso demora tempo. Isso não quer dizer que é de fato sobre um lugar de muitos anos até que você esteja pronto, não. Existem pessoas que ouvem, recebem um evangelho no mesmo dia e já estão pregando ele. Mas é sobre você ter uma convicção em você que eu ouvi, que eu vi e que eu apalpei. Ei, eu não estava lá, mas eu vi. Eu não estava lá, mas eu apalpei. Nós precisamos ser testemunhas. Nós precisamos ser testemunhas completas. Nós precisamos ser testemunhas de fato que testificam aquilo que estão falando. Nós precisamos de fato ter um encontro com Jesus. E o evangelho ele precisa ser um evangelho muito mais testemunhado do que apenas falado. Se você for ver João capítulo 4, abre aí comigo rapidinho, eu vou ler aqui. João 4, ele vem falando sobre a mulher do poço. João 4, versículo 39 diz, muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher. Aquela mulher estava testemunhando a respeito do Cristo. E ela tinha conhecido ele no mesmo dia. Então, meu amigo, não é sobre não é sobre um período de tempo, não é sobre uma longa caminhada, é sobre uma convicção de ter visto, ouvido e apalpado. É ter uma convicção de eu sou uma testemunha. Eu testemunho a respeito da vida de Deus. Eu testemunho a respeito da vida de Cristo. Se você abrir comigo também em Atos capítulo 3, no versículo 38, capítulo 2, no versículo 38 diz, respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebei o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa para os vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nos deu chamar.
Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Agora aqui em Atos 4, Atos 4, versículo 33. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Testemunho da ressurreição. Do que você tem testemunhado? O evangelho, ele tem sido apenas ouvido? Ou você tem visto e apalpado? Quando nós olhamos o discurso de Pedro, não foi apenas um discurso, foi um testemunho. 3.000 almas se renderam a um testemunho. A mulher samaritana, ela salvou uma cidade apenas por causa de um testemunho. Os apóstolos testemunhavam a respeito da ressurreição. Carlos, o que eu preciso saber para pregar o evangelho? Não é o que você precisa saber, é o que você precisa testemunhar. Testemunhar. Um testemunho é muito mais poderoso do que um discurso. Ei, eu vi, eu ouvi e eu apalpei a respeito do verbo da vida. Nós precisamos ver, nós precisamos ouvir e nós precisamos apalpar. A carta de 1 João, ela sempre vem falando a respeito de testemunhas. Testemunhos, é algo que ele vivia, era algo que ele encarnava, era algo que ele estava falando: filhinhos, eu vi, filhinhos, eu estava lá, filhinhos, sabe, ele vem dizendo instruções a respeito de viver uma comunhão com o Pai, a respeito daquilo que ele viu, que ele viveu, que ele testemunhou. E em 1 João, no finalzinho, no capítulo 5, ele vem falando sobre testemunhas. Amém? Está atrapalhando a chuva não, né? Abre aí comigo em 1 João, no capítulo 5. Ei. 1 João, no capítulo 5. Meu amigo, quando Jesus ele quer anunciar algo, quando Jesus ele quer falar sobre algo, quando o Pai quer dar algo sobre a cidade, para a cidade, ele não envia alguém que ouviu um discurso. Ele viu alguém que testemunhou a respeito de algo. No fim dos tempos, nós temos duas figuras que representam um anúncio da parte de Deus, que são as duas testemunhas. Deus sempre envia testemunhas. Então, o que Juiz de Fora precisa não é apenas de pessoas que ouviram um discurso, mas Juiz de Fora precisa de pessoas que testemunharam a respeito da eternidade. Testemunharam a respeito do evangelho. Cara, eu me arrependi e eu estou completamente transformado. Eu sou testemunha de que o evangelho é o poder de Deus. Estão aqui comigo? Está fazendo sentido? 1 João 5, ele vem falando sobre tríplice testemunho sobre Cristo. Abre aí no versículo 6. Esse é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito, que é o que dá. Porque o Espírito é a... Vamos lá, alguém. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. E os três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, esse é o testemunho de Deus, que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho.
aquele que não dá crédito a Deus e o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Vocês estão aqui comigo? E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e a vida eterna está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida de Deus. Esse é o testemunho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Esse é o testemunho. Muito simples. Esse é o testemunho. Esse é o testemunho de Deus. No céu, há 3 que dão esse testemunho. E na terra há 3 que dão o testemunho. O Espírito, a água e o sangue. Nós falamos muito desse texto para falar a respeito dos 3 grandes avivamentos. Pedro, em Atos, ele fala que chegará um tempo em que Deus restaurará todas as coisas na igreja, em todos os sentidos. E nós utilizamos esse texto para falar a respeito da terceira onda, do terceiro e grande último avivamento, porque de fato a igreja precisa ter viva nela os 3 testemunhos. Porque se são esses que testificam na terra, de fato é esse que nós precisamos ter para anunciar que quem tem Filho tem a vida. Então chegará um tempo em que nós teremos esses 3 testemunhos vivos na igreja. E nós entendemos que o Espírito é sobre, de fato, foi restaurado na igreja. Alguns falam sobre Atos 2, outros utilizam a Rua Azusa para falar que é a restauração desse testemunho. E o segundo testemunho é a água. Nós entendemos que a água ela representa a palavra de Deus, ela representa de fato arrependimento, purificação, ela representa a voz de Deus, porque a voz de Deus é como muitas águas. Então a água ela representa esse lugar na igreja. E o sangue ele representa a comunhão. O sangue ele representa de fato uma íntima comunhão com o Pai, com o Filho. O sangue, ele representa isso, o sangue representa um martírio, o sangue derramado. Então, de fato, chegará um tempo, nós falamos muito sobre a terceira onda, que é sobre o terceiro testemunho, que é o testemunho do sangue sendo restaurado na igreja como um todo. Amém? Nós cantamos sobre isso, nós falamos sobre isso. Mas hoje eu queria que nós trouxéssemos esses testemunhos para a nossa vida individual. Nós falamos isso no âmbito geral da igreja, mas será que em você tem esses 3 testemunhos? Individualmente falando, você tem o Espírito, a água, o sangue? O Espírito, lembra que eu falei, o que eu preciso ter para testemunhar? Ouvir o que eu vi, ouvi e apalpei. Amém? São 3 coisas, e são 3 que testificam na terra. O Espírito, ele me dá a capacidade para ouvir a Deus. A água, ela me dá a capacidade para ver a Deus. E o sangue me dá a capacidade para apalpar a Deus. Então, se eu tenho esses 3 em mim, eu posso ser uma testemunha. O Espírito, capacidade para ouvir. Abre comigo em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 12. Ei, tá legal, igreja? Ora, 1 Coríntios 2,12, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conhecemos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito,
conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, mas porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. O testemunho do Espírito é um testemunho, de fato, sobre discernir as coisas espirituais e espiritualmente. Ou seja, a capacidade para discernir e ouvir a Deus. O Espírito Santo, ele precisa estar contido no nosso testemunho. Se eu testemunho a respeito da vida de Deus, mas eu não dou testemunho a respeito do Espírito, o homem natural não discerne as coisas espiritualmente. Mas o homem espiritual discerne as coisas espiritualmente. Está fazendo sentido para vocês? O testemunho do Espírito é algo que eu preciso estar vivo em mim. Isso precisa estar vivo em nós. Chegará um tempo que de fato estará restaurado na igreja como um todo, mas eu preciso buscar isso individualmente. É algo que nós falamos, o Atos 2 restaurou isso na igreja, Pentecostes restaurou isso, Azusa restaurou isso na igreja, o Espírito, a comunhão com o Espírito. Hoje nós temos a manifestação dos dons espirituais, hoje nós conseguimos discernir espiritualmente, nós conseguimos de fato fluir em coisas espirituais, entender o que Deus está fazendo na nação como um todo. Tudo isso é por meio do Espírito, porque se nós queremos discernir, se nós formos discernir isso como um homem natural, nós não conseguiremos. Aqui nós falamos que o homem espiritual discerne espiritualmente. E se nós não temos recebido o Espírito do mundo, nós não conseguimos não discernir as coisas espirituais. Está fazendo sentido para vocês? Esse é o testemunho do Espírito, ou seja, ele me dá capacidade para ouvir a Deus. Ele me dá capacidade para discernir. Então, quando nós falamos sobre isso, eu aprendi uma vez com um cantarino sobre, em Êxodo capítulo 29, acho que é 29, eu anotei aqui. Isso, Êxodo 29, versículo 20. Os sacerdotes, eles tinham o sangue na orelha. Ou seja, os sacerdotes, eles eram purificados para que eles pudessem ouvir a Deus. E quando nós entendemos sobre o Espírito Santo ele nos faz sacerdotes. Porque é o meu Espírito, o Espírito de Deus tem feito com o meu Espírito, eu sou filho de Deus, eu começo a entrar em uma comunhão com o Pai. Então, a partir do Espírito Santo, eu começo a assumir um lugar de ser rei e sacerdote. Amém? Todo mundo entendeu isso? Faz sentido? Então, se eu entendo que eu tenho o Espírito Santo, eu entendo que eu sou um sacerdote. E se eu sou um sacerdote, eu tenho a capacidade para ouvir a Deus. Porque em Êxodo 29, 20, fala que os sacerdotes eles tinham a orelha marcada com sangue. Isso representa o quê? Eles tinham a capacidade para ouvir a Deus e ministrar ao Senhor. Sentido? A orelha direita, ou seja, eles tinham a capacidade para ouvir a Deus. E aí a gente consegue entender também por que Pedro ele corta a orelha direita de Malcom. Malcom ele era um sacerdote. Ou seja, era como se Pedro estivesse tirando a capacidade do sacerdote de ouvir a Deus novamente. Mas Jesus ele vem, pega a orelha de Malcom e cola novamente. Ou seja, nós não podemos cortar a orelha dos sacerdotes no nosso coração. Fez sentido para vocês? Porque às vezes nós ouvimos que sacerdotes erraram ou fizeram coisas erradas, e aí no nosso coração nós lidamos como se eles não pudessem mais ouvir a Deus. Ou seja, nós estamos como Pedro. Nós estamos sendo como Pedro. Mas Jesus ele vem e cola a orelha direita de Malcom. Tá aqui, estão aqui comigo? Ou seja, os sacerdotes eles têm a capacidade de ouvir a Deus. E a partir dessa capacidade de ouvir a Deus, Jesus ele sempre nos dá a oportunidade, mesmo que nós erramos, Jesus nos dá a oportunidade de ouvirmos sempre a Ele para que nós possamos chegar ao arrependimento. Amém? Então nós conseguimos entender que o Espírito Santo ele é o caminho que me dá o testemunho que me dá a capacidade de ouvir. E aí nós temos também a água. A água é sobre
Como eu disse, a água ela representa a palavra de Deus, a água ela representa arrependimento. E a água nas Escrituras, sempre que nós formos ver a água, ela purifica. A água ela nos purifica, nós somos purificados pela palavra. E se você for ler em Mateus capítulo 6, não, Mateus capítulo 5, fala que os puros... Então, se eu tenho o testemunho da água, eu tenho a capacidade de ver, porque os puros veem. Ou seja, o meu testemunho a respeito da vida de Deus, o meu testemunho a respeito de Cristo, ele precisa conter água, palavra, pureza, arrependimento. Está fazendo sentido para vocês? Estão aqui comigo? Porque os puros veem. Então, a partir do momento que eu sou lavado com a água, eu recebo a capacidade para ver ao Senhor. Ou seja, eu já ouvi e eu já vi. Agora eu preciso apalpar o sangue. O sangue, ele representa a comunhão. O sangue, ele representa, de fato, um lugar de participação com Deus. Quando nós olhamos sobre a ceia, nós vemos em João capítulo 6, Jesus ele fala: quem come da minha carne e bebe do meu sangue, eu estarei nele. Eu tenho comunhão com ele. Então, a partir do momento que eu tenho um testemunho que fala a respeito de uma comunhão que vem do sangue de Jesus, uma comunhão que vem a partir desse lugar de comer do pão e beber do cálice, do sangue de Jesus, eu começo a ter a capacidade de apalpar. Porque é na comunhão, na mesa, que os meus olhos se abrem, é na mesa que eu consigo tocar em Jesus. Tomé só conseguiu tocar nas feridas porque ele estava na mesa de Jesus sempre. Só conseguiu tocar a ferida porque ele estava dentro da casa com Jesus. Estão aqui comigo? Está fazendo sentido para vocês? Então eu preciso, de fato, quando eu falo sobre testemunhar, quando eu falo sobre anunciar, quando eu falo sobre dizer que eu sou uma testemunha, o meu testemunho a respeito da vida de Deus, a respeito da vida do Filho de Deus, precisa conter espírito, precisa conter água, precisa conter sangue, individualmente falando. Individualmente nós precisamos ser testemunhas do Evangelho. O que vai mudar Juiz de Fora não é apenas um discurso bonito. O que vai mudar Juiz de Fora são testemunhos. Cara, eu tenho orado sempre, Jesus, eu preciso manter o meu testemunho vivo. Eu preciso manter o meu testemunho vivo. Muitas das vezes nós somos tentados a não mais testemunhar, a não conter o testemunho. Mas, meus amigos, nós precisamos estar sempre orando ao Senhor, nós precisamos estar sempre buscando ver o Senhor, ouvir o Senhor e apalpar. Sim. Quero te dizer, não limite a sua comunhão com o Filho apenas a um culto de ouvir algo. Não limite a sua comunhão com o Filho em apenas você querer ver algo, mas seja um testemunho completo. Eu preciso ver, eu preciso ouvir, eu preciso apalpar. As ruas, elas precisam de pessoas que carregam o testemunho. Meu amigo, se você for ler os textos que eu disse aqui, mas falando sobre testemunho, cara, a mulher samaritana não teve um discurso tão belo, mas ela era uma testemunha. O discurso de Pedro foi muito simples, mas ele era uma testemunha. Quando nós vemos pregações de grandes homens de Deus, eles são pregações simples, mas são regadas de testemunho. Não é sobre você dar algo tão profundo e tão profundo no sentido de cabuloso, mas precisa ser algo testemunhado. O que você tem testemunhado a respeito da vida do Filho de Deus? Quem tem o Filho tem a vida. Estão aqui comigo? Está fazendo sentido para vocês? Cara, é um tempo de nós testemunharmos. Não é mais sobre você dar apenas uma... Não é sobre o nosso... Gente, de verdade, evangelismo não é sobre o seu discurso.
Evangelismo não é sobre o que você fala, a forma que você fala, o que você fala. Isso conta muito, a gente vai falar aqui na mesa, a gente vai dar a estratégia de abordagem, a gente vai falar sobre tirar as dúvidas de vocês de uma forma mais prática e tudo mais. Cara, mas é sobre você ser uma testemunha. É sobre você ver, ouvir e apalpar. Porque quando você tem um testemunho, de fato você consegue discernir o que Deus quer, a forma que Deus quer, o jeito que Deus quer. Ou seja, eu me torno completamente do testemunho para pregar o Evangelho. Hadi Baker, ela fala que evangelismo é sobre entregar convites de casamento. E é exatamente isso. Ei, eu fui convidado para um casamento, você quer ir comigo? Ei, eu deixei de ser escravo de mim mesmo, você quer vir comigo? Ei, eu encontrei o Filho de Deus, você quer ver Ele comigo? Ei, Jesus mudou a minha vida, você quer ser mudado também? Por favor, gente, o evangelismo não é sobre você ter números e pessoas. Cara, é sobre ter pessoas que de fato entraram na vida de Deus, que de fato foram completamente transformadas. É sobre você convidar pessoas a um casamento. Carlos, aonde eu prego, onde você estiver, cara, seja testemunha no seu trabalho, seja testemunha na sua faculdade, seja testemunha nas ruas, seja testemunha nas praças, seja testemunha nos hospitais. Porque quando você começa a testemunhar, uau, Jesus me curou, se Ele me curou, Ele pode te curar também. Ei, eu fui liberto, se Jesus me libertou, Ele pode te libertar também. Esse é o evangelismo. Ou seja, isso não é para evangelistas, isso é para a igreja, isso é para filhos. Aqueles que receberam a vida eterna, de fato, eles têm o direito de levar as pessoas novamente aquilo que eles receberam. Você tem autoridade, a partir do momento que você recebe um testemunho, a partir do momento que você recebe a vida do filho, você tem autoridade para levar as pessoas novamente a esse lugar, aonde você chegou. Por que cara, a gente tem muitos testemunhos nas ruas de pessoas que aceitaram Jesus no mesmo dia e no mesmo dia já estão pregando também. Porque, uau, Jesus mudou a minha vida, eu tenho fé e convicção que eu fui transformado. Ou seja, você também pode. Quando Jesus fez isso com você agora? Mas eu fui, eu tenho convicção. Então vem também, cara. Juiz de Fora precisa disso. As nações precisam de testemunhos. Estão aqui comigo ainda? O quanto você tem testemunhado a respeito do Filho de Deus? Às vezes a gente vem para, de verdade, muitos de nós, muitos homens de Deus que vocês conhecem nunca fizeram uma escola de evangelismo. Olha isso, cara. O Cantarino nunca fez escola de evangelismo, mano, é o Cantarino. Ou seja, não é muito sobre o que você tem de bagagem, mas é sobre o quanto você é testemunha. E a partir do momento que você testemunha, é quanto você cresce no testemunho. Existe como crescer no testemunho. Primeiro você precisa se tornar uma testemunha. E aí você cresce no testemunho. E qual é o testemunho? Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. E que vida é essa? A vida eterna é essa. A vida eterna é essa. Vai assim, ó. E a vida eterna é essa. Essa é a vida eterna, cara. A partir do momento que nós começamos a conhecer a Jesus, nós começamos a viver a vida eterna. Nós começamos a andar em salvação e desenvolver a nossa salvação, crescer em revelação, começamos a deixar as coisas para trás, começamos a ser transformados de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. Nós precisamos testemunhar. Fez sentido para vocês? Depois de vocês lerem novamente os textos que eu disse,
E vocês vão ver que, cara, vocês têm noção que os discípulos, eles andaram com Jesus 3 anos? Estão entendendo? 3 anos. Não é sobre o quanto de bagagem, é sobre o quanto testemunha. Cara, e os fundamentos deles, a gente está aqui, ó, a gente aqui, ó. É sobre testemunhar. Você tem noção que Paulo chegou depois? Eu cheguei depois. Yes. É sobre testemunhar. É sobre ser enxertado no testemunho. Cara, eu não vi, mas eu vi. Eu não fui, mas eu tava. Eu não fui, mas eu tava, cara. Eu fui enxertado no testemunho. Meu Deus. Billy Graham não estava, mas ele estava. Se você for ler as pregações de Billy Graham, meu amigo, você vai ver o quanto é regado de testemunho. Simples. De verdade, deixa o Espírito Santo de Deus fluir, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Seja um testemunho e deixe o Espírito fluir. Flua no Espírito. Carlos, como é que eu prego? Flua no Espírito, cara. É o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, não é a sua pregação. Não é a sua pregação. É o seu testemunho. Vamos ficar de pé.